Ó, saindo de Bolsonaro, indo para o general Heleno. Essa é uma notícia importante também de hoje, Reinaldo, falando que o general Heleno foi monitorado. E isso durante a gestão Bolsonaro, né? Ele aliado de Bolsonaro, né? Não aliado, mas integrante do próprio governo, foi monitorado. Uma reportagem que está, inclusive, hoje no jornal o Globo, e que traz essa situação, né? Como aconteceu isso? Como que General Heleno foi monitorado durante a gestão Bolsonaro pela ABIN? O que isso representa, hein? Ó, primeiro foi monitorado pela tal da BIM paralela, pelo tal do programa First Mile, né? Que monitorou um monte de gente, inclusive deles lá, né? É, Veja, o Heleno pode tentar usar isso a seu favor, né? Dizer, a prova de que eu não era golpista, e a meu juízo era, porque se manifestou assim, né? É que eu era monitorado pela própria BIM. Atenção, Golbery Couto e Silva, que criou o SNI e que disse a famosa frase "criei um monstro", foi monitorado pela SNI. Hum? Digo de novo, o criador da SNI foi monitorado pelo SNI, foi espionado pela SNI. Isso é próprio dos serviços de inteligência, não é assim. Você acha o quê? Que a turma da CIA não é vigiada pela CIA? Isso vira uma paranoia, né? Desses serviços de inteligência. Isso quando eles são sofisticados. Imagina quando é uma coisa meio mambembe que é nossa, meio atrapalhada, né? Não vejo, não acho nada surpreendente que tenha sido monitorado, especialmente porque Bolsonaro vive cercado, ele é paranoico, vive cercado por pessoas paranoicas, né? É, que se esmeram em tentar agradar o chefe e, portanto, estão sempre oferecendo serviços na linha de eu sou mais fiel do que você. É preciso que se investigue direito essa BIM paralela. É sabido que General Heleno e o Ramagem, que comandava a BIM, né, atual pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio, não eram exatamente da mesma enfermaria, né, embora ambos com um perfil reacionário, enfim, né? Mas havia uma linha direta entre Ramagem e Jair Bolsonaro, e eu não duvido que ele tenha sido, que o general Heleno tenha sido monitorado. Eu acho que o Bolsonaro sempre teve uma relação de desconfiança com todas as pessoas com mais formação do que ele. Isso é evidente na sua trajetória. Ele foi o presidente que mais humilhou generais, por exemplo. Nunca houve um presidente da República, seja durante a ditadura, seja já na redemocratização, que tenha tido com os generais uma relação tão agressiva, que tenha demitido tantos. Ele demitiu 9, e geralmente as demissões eram acompanhadas de desqualificação, né? Então ele tem uma relação de desconfiança com os generais. É preciso que fique evidente que ele é um militar que veio do baixo clero, que foi chutado do exército e que depois passa a conviver com generais que entram na sua conversa, né? E por mais que tenham demonstrado fidelidade a ele, né, ele é do tipo que está sempre questionando. Eu me lembro muito de uma entrevista do Gustavo Bebiano dizendo que ele, Bolsonaro, não confiava em absolutamente ninguém que não fosse do seu círculo familiar. E ponto. Confiava nos filhos, em ninguém mais, não é? Ninguém que fosse ali, Eduardo, Flávio, Carlos, confia nesses. Fora desse círculo, o que se tem é sempre uma relação de desconfiança. Até porque essas pessoas alimentam essas desconfianças também, né? E isso
Veja a figura que está sendo construída da Michele Bolsonaro. Ao mesmo tempo, você vê, eu vi no Municipal mais de uma vez, vi alguns vídeos, há um desconforto dele mesmo diante da mulher, que está sendo usada como peça política, inclusive de defesa dele, né? Mas ainda assim é a mulher com quem ele tem uma filha, mas ainda não é mesmo para valer o núcleo da proximidade, né? Então, que tenham oferecido a ele esse serviço, que tenham monitorado também o general Heleno, vamos ver se esses que se dizem fiéis são realmente fiéis. Até porque o projeto era golpista, né? É preciso saber se aqueles que dizem estar realmente empenhados estão realmente empenhados. Lembrando que eles tiveram uma surpresa ruim nessa área, né? Eles contavam, por exemplo, que o Freire Gomes fosse entrar no golpe. Eles contavam, por exemplo, que o Batista Júnior fosse entrar no golpe. Então, os serviços de inteligência dessa natureza espionarem os seus próprios membros ou aqueles que são próximos é completamente do jogo. Agora, atenção, isso não faz com que o general Heleno deixe de ser golpista, tá? Ele continua a ser golpista, ele deu manifestações claras disso, ele falou, ele defendeu a intervenção para evitar o processo eleitoral, né? Mesmo espionado. Ou seja, ser espionado por essa turma não é prova de decência. É O, preciso deixar isso claro, o né? Reinaldo, é interessante ver as circunstâncias desse monitoramento de Augusto Heleno, né? Você estava falando agora sobre essa questão da desconfiança de Bolsonaro, que sempre teve em relação aos seus aliados, né? Até aliados, né? Sempre desconfiando de todo mundo. E esse monitoramento, segundo o jornal o Globo, que é baseada essa reportagem na investigação da Polícia Federal, a fonte está na Polícia Federal que tem as informações sobre isso. Semanas antes da espionagem de Augusto Heleno, feito pela BIM, o que aconteceu? O ex-juiz Sérgio Moro havia pedido demissão do cargo de ministro da Justiça, né, após passar ali aquela questão toda da interferência da Polícia Federal e tudo mais. Bolsonaro vinha reclamando que não tinha as informações que ele queria e não sei o quê. E o Augusto Heleno, ele tentou, de certa maneira, selar a paz e fazer com que não deixar disso, não. E aí, pá, foram lá e começaram a monitorar Augusto Heleno Ele dessas não é um conversas com Sérgio Moro.